A crônica é um gênero narrativo que faz parte do nosso cotidiano escolar, mas também de nossas vidas. Muitas vezes, as notícias que nós vemos em jornais e revistas estão ao lado de uma crônica. Então, nós vamos entender a crônica em nosso cotidiano, onde ela está e qual a importância dela. Nós costumamos dizer que a crônica é um texto que é senhor do seu tempo. Então, o elemento-chave da crônica é o tempo. O tempo ele é incontrolável, nós não sabemos como medir as ações, não sabemos o que vai acontecer numa manhã, numa tarde ou em uma noite. E a crônica está tentando fotografar o tempo, fotografar a nossa história, fotografar o cotidiano. Assim, uma outra metáfora para a gente falar das crônicas é falar que ela é uma fotografia do cotidiano, cujo elemento-chave é como lidar com o tempo. Logo, a crônica reflete o seu tempo. Por exemplo, uma crônica contemporânea, ou seja, dos dias atuais. Com certeza, ela vai refletir nossas angústias, nossas sensações do momento em que estamos vivendo. Ou seja, ela associa o tempo de hoje com o nosso cotidiano. Então, a crônica é um texto associado ao dia a dia e, por isso, ela está muito ligada ao jornalismo. Logo, nós encontramos muitas crônicas em jornais e revistas, sejam eles impressos ou virtuais. O que diferencia a crônica de outros textos narrativos, como o conto, a novela, o romance, é como ela lida com o tempo e com os fatos. A maneira como o texto é escrito. A crônica tem uma aproximação muito forte com a poesia, no sentido da captação da emoção, dos sentimentos. Mas como a crônica é um texto narrativo, ela segue uma estrutura típica desses textos, ou seja, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E isto quer dizer o quê? Que ela tem um início, um meio e um fim. Outro elemento da crônica é o foco narrativo. A crônica, ela pode vir em primeira pessoa se o personagem for um narrador, ou terceira pessoa, se o narrador for um observador do cotidiano. Os cronistas como Rubem Braga e Carlos Drummond de Andrade captam o cotidiano, mas com a necessidade de abordar a atemporalidade da escrita. Ou seja, não será somente um recorte do hoje, do agora, mas sim um presente que pode ser vivido em outros tempos da história. Como, por exemplo, uma crônica que foi escrita na década de 1960 e que fale sobre algum episódio de racismo. Alguém duvida que hoje podemos ter esse assunto revivido? Aí está a atemporalidade da crônica, ou seja, fala um assunto do cotidiano, do dia a dia, que pode ser vivido em distintas épocas. A crônica é um texto com aproximação jornalística, fala de fatos e acontecimentos do cotidiano com um tom de literatura. Ela, sim, tem um tom subjetivo, e isso é a interpretação do cronista. Ela também tem um certo lirismo e ela está no limite entre a literatura e o jornalismo, ou seja, entre o fato e a interpretação do fato. A crônica lírica é aquela voltada para as emoções, para os sentimentos e para o passado. Por exemplo, eu poderia fazer uma crônica sobre mãe. Seria um texto reflexivo, quase que poético, que mergulha na subjetividade para falar da figura mãe. E não necessariamente eu falaria somente sobre a minha mãe, mas sim qualquer pessoa que lesse a minha crônica compartilharia dos meus sentimentos. A humorística não é utilizada somente para nos fazer rir. Ela vai usar o elemento cômico, engraçado, para fazer uma crítica, uma reflexão. Por exemplo, a falta de água em um bairro. Os problemas que essa situação vai causar nos moradores, relatado de forma cômica, tem o objetivo de fazer uma reflexão sobre a situação. A crônica histórica vai relatar a trajetória de um povo, de uma nação, de um fato histórico. Por exemplo, crônicas da Idade Média,
e vão reproduzir fatos históricos, aquele momento determinado da história da humanidade. A crônica jornalística é a comum de ser publicada nos meios de comunicação. É aquela conectada no noticiário. Por exemplo, uma crônica que fale sobre o coronavírus. O cronista parte de um problema da sociedade, se posicionando e refletindo sobre este problema. A crônica esportiva é aquela voltada para o esporte. Por exemplo, um time de futebol vence um campeonato esportivo. Essa vitória emocionante de um time em uma competição pode gerar tanto uma crônica esportiva quanto uma crônica jornalística.